Olá, seja muito bem-vindo ao canal Minuto Excel. Nesse vídeo vou te ensinar a ser produtivo utilizando tabelas e as fórmulas de agregação condicionais, que é a soma Cs, conte Cs e média Cs. Também vamos ver a forma mais simples, né, que é a média C, conte C e soma C, tá? Vamos lá para o vídeo. Bom, começando aqui, observando os dados, nós temos uma região de dados, não é uma tabela, é uma região de dados, tá? E quando eu quero utilizar, por exemplo, uma soma C, é que eu quero passar algum tipo de condição, eu não quero somar todos os dados. Eu quero saber, por exemplo, qual é a soma das vendas do produto A, né? Vamos ver aqui onde é que está, né? Qual é a soma de vendas somente para São Paulo? Somente para a cidade de Campinas, somente para a cidade de Porto Alegre. É esse tipo de condicional que eu estou me referindo. Tá? Então, se a gente fosse fazer sem usar tabelas, olha só o que poderia acontecer. Eu vou fazer uma soma simples aqui. Né? E aí, eu teria que selecionar todo o intervalo. Então, veja aqui, vai até a G 2042. Se eu colocasse mais mais uma venda, eu teria que vir aqui alguma fórmula, tá? Então, isso dá retrabalho, pode ter erros, depois que eu posso esquecer de arrumar alguma outra fórmula, tá? Então, por isso que nós utilizamos tabela. Então, em qualquer célula, né, aqui selecionada, eu vou inserir tabela. Tá? Se não tem nenhuma linha em branco entre os dados, ele vai identificar toda a região já. E aqui, ó, minha tabela tem cabeçalhos? Sim, minha tabela tem cabeçalhos. Tá? Se ficar formatado diferente, né, do que ele era originalmente aqui, veja, o cabeçalho mais forte, é porque já existia uma formatação aqui. Então, basta vir em página inicial e limpar formatos. Tá? Bom, já deu para reparar que quando eu clico na tabela aqui aparece um novo menu aqui em cima, tá? Essa tabela aqui, ela tem um nome, tabela 1. Eu não gosto de utilizar a tabela 1 porque se eu colocar mais tabelas, eu vou ter tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4. Então eu coloco aqui um prefixo, tá? TBL, por exemplo, dados, tá? E aí eu sei que eu estou me referenciando a essa tabela aqui. Tá? Poderia ser qualquer outro nome. Tá? Dados vendas, TBL vendas, certo? Então vamos ver aqui. Ó. Primeira forma, tá? Soma C. Venho aqui, soma C. Tá? Olha só, o que ele me pede aqui? Ó? Intervalo, critério e intervalo de soma. Tá? Se eu apertar Ctrl Shift A, ele vai gravar isso aqui para mim. E eu quero mostrar aqui a diferença. Se eu fosse utilizar, por exemplo, vamos só colocar assim, se eu fosse utilizar soma Cs, tá? Já vamos explicar isso aqui agora. Então, soma Cs, aqui ó, Ctrl Shift A. Tá? E aí só colocar um apóstrofo aqui na frente que ele vai transformar isso daqui como um texto. Então, veja só, ó, o que às vezes pode confundir? Ó, o intervalo de soma na soma C, né, ele está aqui no final. Enquanto que o soma Cs né, o intervalo de soma, ele está no início. Tá? Então, isso aqui que às vezes pode confundir. O interessante e necessário seria saber só uma, tá? Que é a soma Cs. Mas vou ensinar aqui todas elas. Então, aqui, ó, soma C. Né? Intervalo e critério. Então, qual é o meu critério? É o estado de Minas Gerais. Então, eu tenho que passar um intervalo que combine com o critério. Tá? Ó, critério é Minas, então o intervalo de critério, né, é o cara que está aqui. Vamos fazer lá de novo. Então, fazer a primeira vez com o mouse, ó. Intervalo de critérios está no estado aqui, ó. Seleciona, tá? Então, TBL dados, estado, ponto e vírgula, critério. Quem é o critério? Ah, tá aqui atrás, não consigo selecionar. Então, clica próximo, vai com o direcional do teclado e seleciona. E intervalo da soma, ó, vem com o mouse até ele ficar essa setinha preta e seleciona, tá? Então, assim que a gente faz soma C, utilizando tabelas. Veja que aqui, ó, por exemplo, se eu aumentar a quantidade de linhas, tá? Eu não preciso fazer nenhuma alteração aqui nessa fórmula, tá? Agora eu vou fazer sem utilizar, né,
vou fazer a mesma fórmula, só que sem utilizar o mouse. Então, olha só, vou começar aqui, ó. Soma Cs, desculpa, vai ser a múltipla, né? Soma Cs, não é soma C, agora é soma Cs, só que sem usar o mouse, tá? Então, qual é o intervalo da soma? Então, ó, eu vou começar aqui, ó, TBL. Então, viu que se eu boto um prefixo, todas as tabelas vão aparecer juntas? Então, ó, TBL dados. O que que eu quero somar? Eu quero somar a coluna de vendas, tá? Qual é o critério agora? O intervalo de critérios. Se eu vou passar de cidade, então, lá na minha TBL dados, eu tenho que selecionar a coluna que tem a cidade, tá? Aí, ponto e vírgula, seleciona, ó, posso vir aqui com o teclado e seleciona a minha cidade. E o produto, tá? O produto vai estar ali em cima, né? Vai estar fixo ali. Então, ó, TBL dados, vamos colocar aqui produto, né? Fechou, ponto e vírgula, aí vem com o mouse até aqui em cima, tá? Nesse caso, aperta F4 para trancar esse intervalo aqui, tá? E dá Enter, dá zero, tá? Bom, vou fazer um teste aqui. Se eu colocar aqui produto, produto A, né? Selecionou ali, beleza. Uma coisa que pode fazer aqui, e é bem interessante, é a validação de dados, tá? Vamos aproveitar aqui, ó, validação de dados. A gente vai vir aqui, ó, lista, e olha só que legal, tá? Vamos selecionar todos os produtos aqui diretamente, tá? Se fosse numa versão mais antiga do Excel, ia aparecer toda a lista, tá? Mas não sei em que versão mudou isso. Na versão mais recente, Office 365, ele automaticamente pega somente os únicos, tá? Olha aqui, ó, né? Diretos. Não preciso mais lá filtrar, dizer quais são os únicos para depois colocar aqui. Ele já faz isso aqui, tá? Então, se eu vier agora aqui e trocar produto C, já trocou aqui também. Beleza. Agora vamos, né, fazer aqui o nosso quantidade de vendas. Então, quantidade de vendas por estado, na verdade eu tenho que ler quantas vezes aparece o estado de Minas Gerais nos estados aqui. Que daí se eu sei que se cada linha é uma venda, se eu contar quantas vezes ela aparece, eu sei a quantidade de vendas que teve para Minas Gerais, tá? Então, igual, ó, conte.c, o intervalo, né? Vamos lá, TBL dados, viu? Olha, não preciso usar o mouse. Eu vou passar estado, né? Então, vou lá na coluna estado, fechou, ponto e vírgula, aí com teclado seleciona aí, fechou, tá? Bom, essa conte.c não precisava existir, tá? Bastava existir a conte.cs, tá? Porque é a mesma coisa, aqui, ó. Conte.cs. E se eu passar só um intervalo, só um intervalo de critério e um critério, é a mesma coisa que a outra, tá? Mas tudo bem, tá? Então, dados aqui. Agora a gente vai passar a cidade, né? Ou seja, eu quero ver quantas vezes a cidade de... Opa, o que eu esqueci? Ponto e vírgula, né? Quantas vezes a cidade de Belo Horizonte... Só ajeitar aqui o zoom para nós aqui. Quantas vezes a cidade de Belo Horizonte aparece? E o produto C, né? Então, ó, TBL dados, a gente vai lá em produto, né? Aí ponto e vírgula, pegou o produto que está lá em cima, tá? Beleza. Ó, tá? E nesse momento eu poderia simplesmente fazer essa fórmula aqui, ó, tá? Para saber a média. Peguei o total e dividi pela quantidade de vendas, tá? Poderia fazer exatamente isso aqui, tá? Mas nós vamos aprender a utilizar a média C, né? Então, média C, então, intervalo, eu vou passar, né, o estado. Então, TB dados, TBL dados, estado, tá? Aí ponto e vírgula, seleciono o estado de Minas Gerais ali. Ponto e vírgula, onde que eu vou calcular a média? TBL dados, abre, colchetes, a gente vai calcular a média em vendas, fecha colchetes, fecha parênteses, ali ó, tá? Calculou. Para deixar com formato de moeda, Ctrl Shift 4. Então, ali. E agora aqui a mesma coisa, nós vamos colocar a média CES, tá? Olha aqui, ó. Média CES.
Intervalo da média, né? Vejam, agora o intervalo da média, né? Então, antes, deixa eu botar aqui, ó. Antes, o intervalo da média era o último parâmetro, tá? E aí, se eu tivesse que colocar mais olha só a encrenca. Se eu tivesse que colocar mais um parâmetro agora aqui, eu teria que transformar isso daqui para média Cs, arrancar tudo isso daqui, Ctrl X, vem para cá e aí continua, tá? Desnecessário. Já usa direto aqui a nossa querida média Cs, tá? Porque daí eu posso colocar somente um critério ou mais critérios, aí é só começar a agregar. Então, TBL dados, vou pegar aqui o nosso a vendas, né? Onde que eu quero fazer a média, tá? Então, o que que eu vou passar a cidade? Então, preciso do intervalo que contém a cidade. Então, TBL dados, aqui é cidade, ponto e vírgula, com o teclado seleciono a cidade e vou passar um produto também, TBL dados, produto, e seleciono o produto que está lá em cima e tranca esse intervalo aqui, tá? Esse aqui não pode caminhar. Fechou, tá? Ali, ó, né? Calculado. Se eu fizesse o cálculo normal que nem foi feito lá em cima, esse daqui dividido por esse, aí eu tenho a média de quanto que foi pago, né? Aqui, por cada por produto em cada cidade, tá? Então, pessoal, esse aqui, para não ficar muito longo o vídeo, essa aqui vai ser a primeira parte, tá? Tem mais um pedacinho aqui que eu vou fazendo na parte 2, que é um exemplo um pouquinho mais complicado, tá? Então, se gostou, deixe seu curtir aí e até a próxima.